que é o IRS? O IRS aqui em Portugal, ele é a tributação sobre os rendimentos, seja qual for o seu rendimento. Uma vez que você chega aqui em Portugal, o primeiro passo é fazer a sua morada fiscal aqui para Portugal. Quando você é tributado como não residente, isso independente, isso também vale para quem é português e regressou para cá, pronto. Você tem uma alíquota específica sobre as suas tributações e também não tem direito a nenhuma dedução. Então, isso que a gente fala, pede o NIF na fatura, despesas que fazem diferença. Se você não é residente aqui, não adianta, você não vai ter nenhum benefício. A diferença com relação ao Brasil. No Brasil, a nossa declaração de imposto de renda, nós declaramos os bens, os rendimentos, as despesas, porque há o acompanhamento patrimonial. A Receita Federal, através do imposto de renda, faz aquele acompanhamento. Então, se eu compro um carro financiado, se eu compro uma casa financiada, ele faz todo o seu acompanhamento. Aqui não. Aqui nós declaramos os rendimentos recebidos de fato. Então, se eu comprei uma casa, eu não vou declarar. Se eu comprei um carro, eu não vou declarar. O que eu vou declarar são, de fato, meus rendimentos. A casa, esse tipo de coisa, eu só vou declarar no âmbito quando eu vendo e eu adquiro uma mais ou uma menos-valia. Se eu tenho rendimentos em Portugal, mas tenho rendimentos em outro país da União Europeia, ou se eu mantenho rendimentos no Brasil, tudo isso entra aqui no IRS de Portugal. Entra aqui no IRS de Portugal. Aí está a importância também de você fazer a saída definitiva do Brasil, né? Uma vez que você está aqui. Porque o Brasil, se você não faz a saída definitiva, ele pode também, ele pode requerer, tributar sobre esses ganhos também. Tem alguns termos, né, que a gente passa a conhecer só depois que muda aqui para Portugal e começa a lidar com essa área, né, financeira, imposto de renda. Então, por exemplo, o que é agregado familiar? O agregado familiar são as pessoas que estão na minha residência, que participam da minha vida econômica e que eles vão fazer vão fazer diferença no meu imposto de renda. Por exemplo, aqui também em Portugal é muito comum o estudante deslocado, né? Que quando os Outro jovens... termo, né? Isso. Quando os jovens eles vão fazer faculdade, geralmente aqui eles têm que se deslocar mesmo de cidade. E, embora eles não estejam ali na minha morada, morando ali dentro da minha residência, digamos assim, mas eles fazem parte do meu agregado familiar, da minha responsabilidade financeira. E isso também me traz... eles têm um benefício a mais por ser estudante deslocado. Mas, em outras palavras, o agregado familiar são as pessoas que convivem ali na minha residência. O pai, a mãe, são os filhos, os enteados, seja o que for, né? De responsabilidade. E o prazo é até o dia 17 agora, para fazer a comunicação do agregado familiar, se houve alteração. Se o seu agregado até 31 de dezembro segue o mesmo, não teve alteração, então pronto, não há o que fazer. Agora, se, por exemplo, nasceu uma criança durante 2024, o agregado familiar já não é mais o mesmo que era em 31 de dezembro de 2023. Então, tem que fazer essa comunicação. Perdi o prazo, não fiz. Tem como fazer? Tem. Só que é manualmente. Quando você vai fazer a declaração, ela faz manualmente. Ela não vai puxar automático o seu agregado familiar. Certo. Então, uma outra pergunta agora, né? Aqui uma ação muito importante que tem, que você já comentou, é essa ação de você estar acompanhando as faturas, né? Fazendo a validação, preenchendo direitinho. Então, essa é uma etapa importante para garantir que você vai ter o reembolso, né? Tipo, vai que as despesas vão contar lá, né? Então, fala um pouquinho dessa etapa. O ideal é que vá sendo feito ao longo do ano, à medida que você vai tendo gastos, vai tendo esse controle das faturas, né? Então, fala um pouquinho sobre isso aqui na importância geral do IRS aqui para Portugal. Pronto. No portal das finanças, você consegue validar durante todo o ano os seus gastos. Então, você coloca o NIF na fatura e isso você consegue atribuir a que tipo de despesa isso se refere. Existem despesas gerais, né, que são despesas com mercado e tudo mais, e as despesas que fazem grande diferença aqui em Portugal, a título do imposto de renda, são as despesas com a saúde, que você sempre tem também, é importante que você coloque lá no portal a receita médica, porque a questão de saúde só vai fazer de fato diferença quando tem a receita médica, seja do lado médico, da consulta em si, como também do que ele passou de medicação. Despesas com habitação, despesas com estudo, faz grande diferença aqui. Então, é importante que você valide elas para que ela automaticamente vá para o seu imposto de renda. Perdi o prazo novamente. Deu dia 25, perdi o prazo, tinha muita fatura acumulada no ano. Eu vou perder? Não.
Só que você vai ter que fazer isso manualmente. Em vez de você já puxar ali e ter automático, porque quando você faz aqui a declaração que está tudo certo, o agregado certo, as faturas estão todas validadas, você puxa realmente, é mais simples de fazer o imposto. Agora, se eu perdi esse prazo, tem como você lançar manualmente. E a partir do momento em que eu, cidadã, sentei e disse, pronto, vou fazer o meu IRS. Qual é o passo a passo? Passo a passo primeiro, ter os acessos às finanças. Muita gente chega nessa altura e não tem ainda o acesso no portal das finanças. Então, tenha já seu NIF e sua senha. E aí, tem a questão mesmo de você clicar e pedir para fazer a declaração e ir preenchendo. Tem sempre que ter atenções, porque existem rendimentos que eles têm taxas específicas, taxas que são chamadas as taxas especiais. Só que, às vezes, você precisa realmente avaliar se aquilo é melhor para você ser tarifado naquela taxa ou se você vai optar pelo englobamento das despesas, que é as famosas alíquotas do artigo 68, né, que é escalonado, 14, 21, então há uma progressão de taxa. Então, tem que ver se aquela minha despesa, que existe uma taxa especial para ela, é melhor eu ser tarifada na taxa especial, na taxa específica dela, ou se eu vou para o englobamento. E isso realmente é de caso a caso, né, de fazer. Quais são as datas importantes que as pessoas não podem deixar passar nos próximos, né, nas próximas semanas, meses, com relação ao IRS? Para que você tenha um IRS facilitado na sua aplicação, é importante as datas agora. 17 de fevereiro, fazer a comunicação do seu agregado familiar no site das finanças, corre lá, pega a senha, NIF, senha, faz a comunicação do agregado. Até o dia 25 de fevereiro, terminar a validação das faturas, aplicando corretamente de acordo com a classe daquela despesa. E a partir de 1º de abril já fica disponível para fazer o IRS, e quem tem aí alguma coisa para receber, já ir buscar lá esse dinheiro, né? Esse valor.